A gente vai ao vivo a Washington, D.C., porque neste momento o presidente Donald Trump, presidente norte-americano, começa a falar. Ele era o convidado especial aí, falando sobre seu primeiro ano de mandato. Vamos ouvir um pouquinho? They're apprehending murderers and drug dealers and a lot of bad people. And pessoas mortas, these are just some of the more recent ones. Os mais recentes, né? Ele está falando dos protestos em Minneapolis, em Minnesota, está aparentemente, olha, com os cartazes na mão dele, nas mãos, né? Many of them murderers. Está mostrando assassinos. Just Minnesota. I say, why don't you talk about that? Está falando sobre more. Manifestações, né? Pessoas provavelmente detidas durante as manifestações em Minneapolis, Minnesota. A gente tem falado muito sobre isso também, depois da morte daquela cidadã americana, Renee Good. Ele está mostrando, olha, cada um desses cartazes, uma pessoa fichada ali, está falando, todos os antecedentes criminais dessas pessoas. Está falando dos imigrantes, né? Está falando dos imigrantes, que eles têm que voltar para o país de onde vieram. O Biden não faria isso. Se você não tivesse essa política de fronteiras abertas, Minnesota and everything else, most a gente não teria que perder tanto tempo falando de Minnesota e tudo isso. Ó, mais imigrantes, né? Ele está falando de pessoas que têm... Aí está culpando o governo Biden, administrações anteriores, tá uma série de pessoas fichadas, não são nem nas manifestações, não, viu, gente? Acho que são pessoas presas, detidas. Ele está falando criminosos, imigrantes ligados ao tráfico de drogas, a cartéis, ou pessoas com problemas mentais, ou assassinos, mas são pessoas com problemas mentais, ele diz. Está mostrando tudo para os repórteres. É uma coletiva de imprensa que o presidente Donald Trump entrou aí numa aparição surpresa. A Patrícia Vasconcelos, a nossa repórter especial correspondente internacional, antecipou para a gente que talvez o presidente Trump participasse. Então, ele está falando de agitadores, pessoas que provocam insurreição, ligando todos eles às manifestações ou protestos em Minnesota que começaram depois da morte daquela cidadã americana Renee Good por um oficial, um agente da ICE, né, que é a polícia anti-imigração do governo americano. Então, pessoas ignorantes com QI muito baixo. Eles pegam dinheiro e vão comprar Mercedes, eles não têm dinheiro. Eles nunca tiveram governo, nunca tiveram país. Somália não é nem um país. Somália não é nem um país, acaba de dizer o presidente americano. Se for um país, é considerado um dos piores do mundo. Eles vêm para cá e vão para o nosso sistema penitenciário. Aí criticando parlamentares também. Isso é tudo que o ICE fez, né? Essa polícia anti-imigração. São pessoas que o ICE, a polícia anti-imigração do Trump, prendeu. Ele está defendendo essa política agressiva anti-imigração do ICE, que vem provocando tantos protestos em Minneapolis, trazendo todas essas pessoas fichadas aí, uma lista de pessoas detidas pelo ICE, né, que ele atribui a detenção pela polícia anti-imigração. Olha, tem lugares lindos na Suíça. Na Suíça, eles não sabem sobre isso. Nunca ouviram falar. Eles não têm esse problema. Tem outros problemas, mas desse eles nunca ouviram falar. Outro da Somália. Isso tudo entrou no nosso país pela política de fronteiras abertas. Foi a pior política para ter uma fronteira aberta para o mundo entrar, com traficantes de drogas, prisioneiros. A Venezuela abriu as prisões para eles entrarem nos Estados Unidos. Agora eles estão trabalhando com a gente, os venezuelanos. Têm sido muito bondosos com a gente, incrivelmente gentis, cooperativos. Falando do governo de Delcy Rodrigues, né, que era vice de Maduro. Maria,
maybe we can do that, but we're dealing with the people and with the president. Está lidando com as pessoas, da Venezuela, com a presidente. As empresas americanas estão se preparando para fazer investimentos vultosos. These are rough. This is all Minnesota, every one of them. Tudo isso em Minnesota. Ele está falando que apenas um estado, todas essas pessoas foram presas pela polícia anti-imigração do ICE. Let's see. E essas pessoas são... Até agora são pessoas que vieram de outros países e foram permitidos entrar pelo Sleepy Joe, né? O Joe Biden sonolento, que é o apelido que o Donald Trump dá para o ex-presidente americano. Então ele não para, né? É a propaganda dele, a propaganda de imigração para justificar a presença da polícia anti-imigração ICE no estado de Minnesota, que levou à morte de uma cidadã americana há cerca de 2 semanas. Vocês viram aqui naquela imagem de carro muito violenta, né? Ela tentou sair da polícia e o policial atirou contra ela, o agente atirou contra ela. E ele segue. Membro de uma gangue, ele vai lendo ali o currículo, a descrição de cada um dos criminosos, ou supostos criminosos, que ele tem fichado aí, dizendo que todos são imigrantes, que vieram de outros países, que entraram por essa política de portas abertas. Tudo que o ICE quer fazer é tirá-los do nosso país, levá-los para as prisões e para as instituições mentais, os hospícios de onde eles vieram. I saw him the way he walked in that church. It was terrible. I have such respect for that pastor. He was so calm. He was so nice. He was just accosted. What they did. Aí ele segue falando, né, insultando as pessoas. Look at this. 24 convictions. 24 condenações. 24 times. 24 vezes ele lia fichas de imigrantes. So he comes from outside the country. Do you think he's going to be good here? Ele vem de fora do país. Você acha que ele vai ser bom aqui? Se ele tem 24 condenações, 24 fichado 24 vezes, você acha que ele vai ser bom aqui dentro do país? Olha, esse aí é um assassino, né? Ele está mostrando. Vamos tirá-lo do nosso país. São agitadores profissionais pagos para promover uma insurreição, eles são pagos. Está falando sobre os protestos em Minneapolis, dizendo que eles não são orgânicos, né? São protestos de agitadores profissionais. Tinha uma outra mulher que estava gritando, vergonha, vergonha, no assassinato da Renee Good. Ele está falando que ela era profissional, porque ela estava gritando tanto. Ela não foi machucada, ela não estava ferida. E ela gritava, vergonha, vergonha, muito alto. Não é uma pessoa normal. Essa é uma profissional. É uma agitadora profissional. Ele está defendendo o ICE, está defendendo a política anti-imigração e está insultando todas as pessoas. Os manifestantes são agitadores profissionais e pagos. E os imigrantes são assassinos e condenados em seus países de origem, segundo a visão de Trump e o discurso, a retórica dele.